A primeira coisa que eu estranhei, assim que cheguei nesta colônia, foi que eu mesmo comecei a fazer um monte de questionamento sobre mim. Não é? Muito questionamento mesmo. Eu estou vindo aqui pegar um relato, estou vindo conhecer uma colônia nova. Eu quis vir aqui, isso veio de mim. E aquilo me dizia assim, não, eu vim, eu quis vir, claro, eu aceitei o convite, eu senti em mim a vontade de estar aqui antes de aquele estar. Aí, com a experiência que tenho de fazer essas viagens astrais, logo vi que tudo que existia naquela colônia também estava estimulando em mim esses questionamentos. Não é? Estava estimulando em mim esses questionamentos. Aí eu foquei no trabalho que ia fazer, não é? Encontrei com um mentor que ia me acompanhar, o mentor Diniz, e ele me conduziu para que eu pudesse conversar com as pessoas que queriam relatar para mim as suas experiências. E a primeira pessoa que encontrei foi uma senhora. Ela estava assim com 70 anos, um corpo de uns 70 anos de idade. E eu perguntei para ela por que é que ela quis fazer um relato para mim. Ela fez porque eu quero ajudar as pessoas na Terra. Eu quero ajudar as pessoas que estão encarnadas a não fazerem o caminho que eu fiz. Eu disse, qual foi o caminho que a senhora fez? É um caminho que fiz, que está difícil eu alcançar o rejuvenescimento de alma e de perispírito que todas as pessoas alcançam depois que chegam às colônias luminosas. Eu já estava na colônia luminosa há 30 anos e não consegui passar pelo processo de rejuvenescimento celular. Me mantenho com esse aspecto de 70 anos. O caminho que eu escolhi, que eu fiz, me levou para uma total anulação do meu eu. Eu disse, como é isso? A senhora pode me contar? Sim. Eu estava em planeta Terra, mulheres já estavam estudando e minhas irmãs quiseram estudar e lutaram por isso com meu pai. Eu não, eu fiquei ali no canto. Aí ele me disse que eu tinha que aprender corte e costura. Eu fui aprender corte e costura. Não é? Em nenhum momento eu coloquei para ele se eu queria aquilo, se eu não queria. Era como se a vida de minhas irmãs fosse uma coisa muito distante, assim, não me atingia. Eu nem perguntava, nem questionava nada. Por que elas estão querendo estudar? Por que eu não estou querendo? Aconteceu assim comigo, Alu. Não é? Eu comecei, meu pai e minha mãe disseram que eu precisava ser prendada para ter um bom casamento, para chegar o meu marido, e eu fazer um bom casamento, saber costurar, saber cozinhar. E eu também não perguntava se eu queria me casar, se eu não queria me casar. Nesta conversa já estava em casa desde os meus 11 anos de idade. Então era como eles iam ditando todas as normas e regras de comportamentos para mim, e eu ia cedendo, eu ia obedecendo, eu ia literalmente obedecendo. É como se eu não tivesse vida própria, não tivesse gostos próprios, não tivesse necessidades próprias. Não é? Quando eu estava com 15 anos, meu pai me apresentou um amigo dele de repartição, que já estava com quase 40 anos. Meu pai achou que seria um bom casamento para mim. Eu aceitei sem... Eu nem aceitei, eu literalmente me conformava com tudo sem nenhum questionamento. Eu não estava por dentro zangada ou não querendo aquilo. Não existia o meu lado interno. Eu ia cumprindo o que a sociedade ia exigindo de mim. O que meus pais iam falando, o que minha madrinha ia dizendo, eu ia ali como se aquilo ali fosse o normal, o comum. Embora eu tivesse com irmãs dentro de casa que lutaram, não é? E conseguiram coisas completamente diferentes. Elas tinham o fervor da luta. E o que fica mais forte para mim, Lu, é que eu convivendo com elas dentro de casa, era como se aquilo eu não visse, não tivesse acontecendo.
Não é? Em nenhum momento eu me peguei, mas por que minha irmã quer isso? Por que minha irmã está desobedecendo a meus pais? Não. Era como se elas fossem, não estivessem dentro daquela casa. Não é? Não estivessem lá. Ela me fala, hoje eu sei, Alu, que eu fechei o meu campo eletromagnético com meu pai e com minha mãe e fiquei ali subordinada aos campos energéticos deles e não fiz nenhum contato com o campo das minhas irmãs. Não é? Me casei, não tive filhos, me disseram que eu não estava tendo filhos porque eu devia ser infértil. Muito tempo depois eu soube que era o meu marido, mas eles resolveram não me contar que eu era muito jovem e podia querer outro casamento, então eles resolveram dizer que o problema era comigo. Em nenhum momento também eu procurei um médico para confirmar, para nada, eu não lutei nada por mim. Eu fui vivendo. Ah, então eu sou infértil, então que bom que eu tenho esse marido que me quer ainda. Eu fui indo assim, né? Fui regida muito pela religião também. Eu não pensava. Quando eu cheguei no plano espiritual, eu estava completamente alienada. Né? Eu não tinha mágoas, não tinha ódio de ninguém, mas eu entrei numa profunda escuridão, né? Uma profunda escuridão, como se não tivesse luz. O meu umbral foi assim, uma solidão fria, uma solidão sem nenhum tipo de sentimento, nem baixo, nem alto. Eu fui ficando ali, até que o meu mentor conseguiu se comunicar comigo, eu também saí de lá muito movida pelo campo elétrico dele. Ele me disse, vamos, me falou que existiam as colônias, eu simplesmente fui como eu fui para tudo na vida. E comecei todo um tratamento lá, e lá eu descobri que já não era a minha primeira encarnação assim. Eu já vinha de 2 outras antes dessa, com o mesmo comportamento, dentro de uma inércia, não é? Dentro de uma inércia muito grande. E agora estou aqui nesse centro de pesquisa porque eu tentei realmente encarnar. Eles me disseram que eu não ia conseguir encarnar. As colônias sombrias vieram, me requisitaram, disse, olha, a gente consegue fazer você encarnar. Eu fui com as colônias sombrias, eles providenciaram algumas encarnações para mim e sempre acontecia o aborto espontâneo, até que eles desistiram de mim mesmo. E eu procurei de novo as colônias luminosas e agora estou aqui passando por um processo para reabilitar os meus sensores, não é? Reabilitar meus órgãos dos sentidos, reabilitar o meu querer, a minha vontade. Não é? E eu fiquei ouvindo o que ela estava falando e para mim era tão estranho esse relato, porque eu sempre fui o oposto, não é? Eu sempre fui muito questionadora, sempre... Eu tenho uma frase que eu digo assim, empurrado eu não vou. Nada empurrado eu vou. Eu quero saber antes, eu preciso ter minha opinião sobre as coisas. Nunca consegui trabalhar com que eu não goste muito, com que eu não me sinta comprometida com o trabalho. Se eu não sentir que eu estou comprometida ali, eu não consigo, né? Eu fiquei ouvindo ela falar, não é? Enfim, e este foi o primeiro relato.